Olá, senhoras e senhores, me chamo Isaías e sejam muito bem-vindos para a questão de hoje. Hoje a gente vai resolver essa questão 8 da prova da UNEB de 2022, que depois da questão que eu já tinha feito aqui anteriormente, que foi a 2, isso aqui, de logaritmo e tal, eu considero como uma das mais difíceis dessa prova, né? Acho que a gente ainda vai ficar baixando mais por aqui. Estou resolvendo fazer logo as mais difíceis porque eu acho que são mais desafiadoras. Então vamos lá. Nessa questão 8, o que é que a gente tem? Obtendo as soluções da equação seno de x mais raiz de 3 cosseno de x igual a 1, de tal modo que x pertença apenas a uma volta, né? Porque a gente vai de 0 até 2π, sendo π 180 graus, 2π 360 graus, uma volta completa apenas. Então ele só quer considerar uma volta. Conclui-se que a soma das soluções possíveis a x, né, nessas condições, é igual a quanto? Então, o que a questão quer saber nada mais é do que a soma de dois valores possíveis para x. Primeira coisa que a gente tem em mente. A outra coisa que a gente tem que ter em mente está apenas em uma volta. Ou seja, a gente não vai precisar fazer várias voltas, né? 2 voltas com 720, por aí vai. Não, é só até 360 graus. Tendo essas duas limitações, essas duas informações aqui bem evidenciadas, a gente já vem para a questão, né? Então, o que é que a gente vai fazer para achar esses valores de x? Na forma como eu respondi, foi dessa seguinte maneira aqui, olha só. A gente tem essa equação e a gente precisa saber quais valores de x satisfazem isso. É óbvio que os valores de x a gente vai achar em graus, né? E depois a gente converte para radiano para aplicar a resposta corretamente aqui. Então, como foi que eu pensei? Já que a gente vai trabalhar com graus e a questão não deu nenhuma equivalência aqui do ângulo em relação ao seu seno, ao seu cosseno, eu imaginei que a gente ia trabalhar com senos e cossenos que fossem de conhecimento público e notório. Quais são esses? Os de 30, de 45 e de 60, que são obrigatórios de a gente saber. Então, a primeira coisa que eu fiz foi justamente listar. Mas é isso, porque você não listou tangente? Porque a questão só traz seno e cosseno é do que a gente vai precisar. A gente não vai precisar de tangente. Mas se precisasse, é só a gente colocar que é seno sobre cosseno, que dá o valor de tangente, por exemplo. Mas não vem ao caso. Então, vamos lá. Se a gente tem aqui o seno de 30, os valores correspondentes a seno e cosseno de 30, de 45 e de 60, já é um primeiro passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente observar em quais dessas relações a gente consegue arranjar o raiz de 3. Por quê? Porque a gente arranjando o raiz de 3, a gente vai conseguir dar um jeito nessa multiplicação aqui. Não adianta a gente trabalhar com 45 graus, né? Não adianta a gente trabalhar 45 graus, fazer raiz de 2 e ter, por exemplo, no final das contas, um raiz de 6 aqui aparecendo. Isso não vai funcionar, porque o valor aqui é inteiro, não satisfará a igualdade. Então, a segunda coisa que a gente faz é justamente excluir esse 45. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nos 4 quadrantes e a gente vai estabelecer as relações, né, equidistantes aqui em relação aos graus, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o 0, né? A gente tem... Eu até esqueci de botar aqui que o seno aqui é 0 e o cosseno aqui é 1. Então, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi o seguinte, justamente listar seno e cosseno de 1 por 1. E do jeito que eu fiz foi no modo de tentativa e erro, né? Fui testando 1 a 1 para ver qual funcionava. Você pode pensar, poxa, mas isso daí dá muito trabalho, afinal você ia testar 12 números aqui. Mas assim, como a gente só vai trabalhar apenas com uma soma e uma multiplicação bem frufru aqui, né? Raiz de 3 vezes alguma coisa, e a gente vai ter que ter noção que o número do cosseno daqui tem que ser um raiz de 3 ou então um 0, a questão fica muito mais fácil, entendeu? Então, tipo assim, não precisa se desesperar, o negócio é simples. Você vai testar de um em um desses aqui, na metade do caminho você já desiste, é rápido, entendeu? Você não vai precisar gastar muito tempo, não. Eu percebi, testando em um em um, que os valores que satisfazem a essa equação aqui são justamente esse de 90 graus e esse aqui de 330 graus. De modo que, para a gente achar para 90 graus, a gente teria seno de 90 graus mais raiz de 3 vezes cosseno de 90. A gente achar que o seno de 90 é 1, beleza? É 1.
E o cosseno de 90 é 0. Então, 1 mais raiz de 3 vezes 0, a gente vai achar 1. Satisfez a condição, entendeu? Então, a gente já tem uma solução, que é 90 graus. E aí a gente vai pensar 90 graus em radiano, porque a pergunta está aqui, a resposta é em radiano. 90 graus em radiano significa o quê? Π sobre 2 rad, né? Então, a gente tem que ter isso aqui em mente. Π sobre 2 rad equivale ao 90 graus. Então, vamos lá. Agora, para 330 graus, que foi o outro número que eu arranjei aqui. A gente vai ter seno de 330 graus mais raiz de 3 vezes o cosseno de 30 graus. A gente vai pegar o seno e o cosseno, substituir aqui, a gente vai achar esse número, né? Menos 1 sobre 2 mais 3 sobre 2, 2 sobre 2 vai dar 1. E a gente tem que, nesse caso aqui, o 330, deixa eu me lembrar aqui, 330 sobre 360 daria um total de 11 sobre 12, né? Só que o como aqui tem que estar em 180, então vai ficar 11 sobre 6 rad. Então, a gente teria aqui justamente 11 sobre 6 radiano. Entendeu? Não liga não, que minha matemática às vezes são duras, por isso que eu até tentei deixar aqui o negócio mais simples possível. Então, a gente vai ter 11 sobre 6 rad mais π sobre 2 rad. A gente soma esses valores e a gente vai achar a resposta aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer π sobre 2, e a gente vai, né, botar no denominador comum aqui. Então, aqui vai virar 6, aqui vai virar 3, perfeito? Mais 11, aqui é 11 π rad, né? 11 π sobre 6. Aí a gente vai somar aqui, vai dar 14 π sobre 14 π sobre 6. A gente simplifica por 2 em cima e embaixo a gente vai achar 7 terços de π rad. Esse é o valor da soma dos dois valores possíveis aqui. É obrigatório que sejam dois valores? Não. Você ia testando aqui todos. Sei lá, talvez fosse possível depender dessa condição, que todas as relações fossem possíveis. Não é obrigatoriamente que são duas. Você vai testando. E aí você vai vendo qual que se adequa. Entendeu? Então a gente vai achar que aqui é 7π sobre 3 rad. E a resposta é a letra B. Então é isso, espero que vocês tenham entendido essa questão e tenha ficado claro também. Até a próxima.